Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Filipenses 2, versículo 1 diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém. Até aí por enquanto. Nós vamos aprender com esse texto a lidarmos com uma coisa muito difícil na nossa vida, que é o nosso ego. Egoísmo é um mal, é uma doença, todo mundo sabe, ninguém gosta de ser chamado de egoísta, nem de sofrer egoísmo. Mas o egoísmo é uma doença que poucos querem ser curados. A grande maioria desconhece o mal deste mal e eles encobertam, mesmo que esse mal habite neles, que vai produzir ruína e destruição. Mas é estranho a gente dizer isso, mas é uma realidade. O egoísmo é uma doença, e é uma doença que a grande maioria não a reconhece como doença. Aqueles que reconhecem, assumem e defendem a doença. Ninguém gosta de assumir que é egoísta. Parece que isso é uma coisa feia, que é os outros que têm esse problema, e a gente não. Bom, não é tão simples assim a gente entender o nosso próprio ego. Jesus, sabendo desse mal, ele falou que para segui-lo nós deveríamos negar a nós mesmos. Ele estava dizendo: se quiser me seguir, você tem que enfrentar seu ego. Não vai dar para você fazer o que você quer e o que eu quero ao mesmo tempo. O que você entende que é bom para você e o que eu entendo que é bom. Você vai ter que falar não para você. Esse imperativo de Jesus era uma ordem para nós enfrentarmos o nosso ego. Então, queridos, o assunto ele é interessante, ele nos abençoa, ele nos cura, ele nos ilumina. Então vamos definir aqui alguma coisa, porque às vezes nem todos nós vamos definir o que é ego. Freud vai dizer uma coisa, a psicanálise vai dizer outra, a psicologia vai dizer outra. Às vezes algumas definições combinam, outras vezes se contradizem. Então não é a nossa intenção entrar nessa procura minuciosa da definição. Mas, comumente aceito, as pessoas que definem o ego vai dizer que é a busca do próprio eu. O ego, alguém vai dizer que é o equilíbrio que a pessoa tem, que leva ele a decidir entre o desejado e a realidade. Quando não há combinação, quando não há equilíbrio entre o desejo e a realidade, o ego deixou de cumprir sua função. E, mais comumente, a definição de ego é a identificação com seus sentimentos e pensamentos. Ou seja, é a busca do seu homem interior, do seu próprio eu. O ego é a nossa alma agindo em sintonia com o nosso espírito. Essa é a definição mais simples que serve para a gente partir a orientação bíblica, né? Então é a busca do eu, é o equilíbrio, é a identificação com os meus sentimentos e meus pensamentos. Agora, egoísmo é um mal que pode arruinar tudo que nós temos de bom. Então veja bem, todas as nossas virtudes, todos os nossos sonhos, todos os nossos dons, todas as nossas aptidões,
tudo isso pode ser comprometido com esse mal chamado egoísmo, né? Então, o que é egoísmo? É o amor excessivo ao bem próprio, sem consideração com o interesse alheio. Então, quando alguém tem um amor excessivo a tudo que lhe é próprio, seu próprio conceito, seu próprio dom, sua própria virtude, sua própria habilidade, sua própria beleza, suas próprias conquistas, seus talentos. Quando ele tem um amor excessivo ao bem próprio, sem considerar o alheio, tenho o meu conceito e eu desconheço o seu. Eu tenho o meu valor e eu desprezo o seu. Eu tenho a minha opinião e eu desprezo a sua. Quando alguém tem um amor excessivo ao bem próprio, sem considerar o alheio, os interesses alheios, o que é alheio? Alheio é aquilo que não é nosso, do outro, que não me pertence. Quando eu tenho um amor excessivo ao meu bem próprio, não considerando o alheio, eu sofro de um mal chamado egoísmo. Isso me torna um egoísta. É uma doença no meu ego. É um mal no meu ego, que pode levar a perder tudo que eu tenho de bom. Isso que eu estou dando é uma definição bíblica. Não é de nenhum outro conceito filosófico, científico, não. É uma definição bíblica. Alguém vai dizer, mas isso não é autoestima? Não. A autoestima é a valorização de si mesma. Quando que uma pessoa tem autoestima? Quando ela se valoriza. O egoísmo vai desvalorizá-la. É o contrário. O egoísmo vai botar tudo que ela tem de bom a perder. Vai para o lixo. Não é autoestima. Então nós vivemos numa sociedade, qualquer um pode reconhecer isso, que a grande maioria das pessoas elas vivem para si mesma. E para causar uma boa impressão no próximo. Você vai ver que o que a gente faz, o que a gente veste, o que a gente come, o que a gente decide, o que a gente adota como estilo de vida, tem a ver com a gente mesmo. Nós somos produto do meio. Vivemos num mundo assim. Vivemos numa sociedade que ela vive para si mesma. Eles não se importam com o alheio, na grande maioria, tá? E ela tem duas preocupações: viver para si mesma e para causar uma boa impressão no próximo, o máximo possível que ela puder. Esse é o mundo em que nós vivemos. Porém, como cristãos, nós passamos a viver as normas do reino do céu. Existe uma nova conduta, um novo padrão, uma nova lei, uma nova ordem. E a gente não vive mais segundo o mundo, não mais segundo a carne, não mais segundo o eu. E agora a gente vive segundo Deus, segundo a sua lei, segundo o seu padrão, segundo os seus mandamentos. Então nós precisamos mudar tudo isso agora, porque nós somos do reino dos céus. Nós não podemos seguir esse curso, esse caminho batido da sociedade, que é comum, uma pessoa normal hoje, ela vive para si mesma e tentando causar às vezes uma boa impressão. E geralmente, quando a pessoa está vivendo a sua vida normal, ela convive e se apresenta com os seus talentos. Ninguém se apresenta com os seus defeitos. Está aí o Face, para você ter uma ideia. Ninguém é realmente aquilo que ele se apresenta. Ele não é só aquilo. É questão de caminhar um tempo e você vai ver que tem mais coisas ali. Mas é assim que nós convivemos. Nós convivemos melhor com os nossos talentos, com os nossos dons, com as nossas habilidades. E a gente convive com essa área da nossa vida. A gente esquece a doença, o prejudicial, o errado, o feio. Essa parte a gente não se relaciona bem com ela. Tem gente que até anula, tem gente que até cria um eu imaginário. Por que ele cria um eu imaginário? Porque ele não consegue viver com o seu eu real. O seu eu real é muito feio. O seu verdadeiro eu não dá para se apresentar para ninguém com ele, nem conviver com ele. Então ele entra em crise existencial, ele acaba criando um eu imaginário para ele viver.
Mas geralmente, para a gente entender o texto, nós convivemos melhor com os nossos talentos e com as nossas virtudes, e é com eles que nós nos apresentamos e nos relacionamos. Talentos são dons naturais ou desenvolvidos, ou com as nossas conquistas, com os nossos aprendizados, com o nosso sucesso. É com isso que a gente convive melhor e é com isso que a gente se relaciona. E isso nada mais é do que o indivíduo a serviço do seu próprio ego, seu senhor. Porque isso parece que, num primeiro momento, nos coloca numa posição de diferença em relação a outros. Mas, na verdade, nós somos todos iguais. Os dons naturais que nós temos, eles deveriam ser motivo de gratidão e reconhecimento, porque se ele não fosse um dom, nós não o teríamos. A Bíblia diz que ninguém tem nada que não tenha recebido. Imagine uma pessoa que teve o dom da beleza. Nós temos que reconhecer, olha que beleza natural. Sim, mas se ela nascesse num lugar onde ela tivesse que trabalhar no regime quase que de escravidão, sem nenhum cuidado, desde bebê, às vezes sendo contaminadas por poluições da água, do meio ambiente, e não tivesse tratamento médico, nem oftalmo, nem dentário, para onde ia essa beleza? Cadê o belo? Para onde ele foi? Sumiu. Porque todos chegam aqui ao mundo belo. Não tem criança pura que nasce sem o dom da beleza, sem a beleza da inocência. Nós chegamos nesse mundo como diamantes preciosíssimos. Alguns anos depois, a gente já não tem tanto valor assim. Quando a gente pega um bebê que acabou de nascer, aquilo é uma riqueza, é uma joia sem valor, não dá para avaliar. Mas, às vezes, 15 anos depois, qualquer um dá essa joia até de graça para os outros. Fala, pega, leva embora, some com isso da minha vida. Mas cadê aquele valor todo? Ou com 20 anos, e assim por diante. E tem outros que continuam brilhando. Tem a ver com os dons, onde nasceu, a família, o país, a cultura, que foi contribuindo. Essa pessoa, ela não pode pensar que ela é melhor do que a outra. Ela foi agraciada, mas ela é igual. Se ela estivesse no lugar da outra, ela estaria vivendo a feiura, a contaminação, o problema, a tragédia da outra. Ela não é melhor. É só um dom, foi só uma graça. Como nós somos privilegiados de nascer no Brasil, país rico, abençoado por Deus, de riquezas naturais, de belezas, povo belo, mas isso não nos faz melhor, é só um dom, é uma bênção, que ela pode ser desenvolvida. Isso não nos deve deixar a gente pensar diferente de como a Bíblia ensina. Então, queridos, antes de dar uma olhadinha no texto que lemos, Romanos 12, 3, perspectiva, ou seja, o verdadeiro entendimento do meu eu. Diante de Deus, nós somos todos igualmente pecadores, todos igualmente salvos, todos igualmente amados, todos igualmente perdoados, amém? Tendo isso em mente, Paulo vai dizer assim, olha, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. É mais do que um conselho, é uma revelação, um ensinamento. Se você fizer isso, isso vai adoecer o seu ego. Você não pode pensar de você, mas eu fui agraciado por um talento, por uma bênção, eu consegui, eu fiz. Não, isso é só bênção, isso não te deixa melhor do que ninguém. Pelo contrário, te faz mais devedor, mais agradecido, mais afortunado. Não é para você pensar, porque se você pensar, isso vai fazer de você um egoísta a serviço do seu próprio ego, seu senhor. Então Paulo diz assim, olha, nós somos todos igualmente amados, todos igualmente perdoados, todos igualmente salvos, e todos nós estamos dentro de um único corpo. E qualquer membro fora do corpo não é corpo, e qualquer célula dentro do corpo é corpo, e o que te deixa honrado é o corpo. E no corpo todos são iguais.
falou, então não pense isso de você. Não deixe passar pela sua cabeça que você é melhor, que o seu conceito é melhor, e viver um amor excessivo com o seu próprio bem, desconsiderando o bem alheio, o interesse alheio. Ele é um igual. Se ele não está no momento igual, são circunstâncias da vida, mas ele é um igual. Diante de Deus, somos todos iguais. Ele é o Pai nosso. Ele não é o Pai meu e nem o Pai teu. Ele nos dá o pão nosso, não é o pão meu é o nosso, o teu é o nosso. Ele é o nosso Deus. E porque Ele é o nosso Deus, eu estou incluído no reino, então eu chamo de meu. Mas eu só posso chamá-lo de meu porque eu estou no reino. Fora do reino, Ele não é meu coisa nenhuma. Fora do reino, Ele deixa de ser meu Deus. Eu só posso chamá-lo de meu pastor porque eu sou seu rebanho. Se eu não for seu rebanho, Ele não é meu pastor coisa nenhuma. Ele é pastor do rebanho dele. E eu chamo de meu pastor porque eu sou sua ovelha. E por isso eu o chamo de meu pastor. Então, queridos, nós somos muitos membros, mas um só corpo. Nós temos muitos dons, mas todos vêm da mesma graça, do mesmo amor, da mesma fonte, do mesmo Deus. E Paulo vai dizer que nós não podemos pensar. Voltando para o texto de Filipenses, ele vai nos ensinar assim, olha, se há, Filipenses 2:1, onde nós começamos o texto. Ele está dizendo assim, ó, tem na sua vida alguma exortação em Cristo? Nós vamos dizer sim, somos cristãos. Somos exortados por Cristo. Tem na sua vida consolação de amor? Sim. Tem na sua vida comunhão do Espírito? Sim. Tem entranhados afetos e misericórdia? Sim, claro. Ele disse, então você é um filho de Deus, então você é um cristão. Então agora você vai completar a minha alegria e você, a partir daqui, vocês têm que pensar todos. Entre vocês que têm essas coisas, vocês têm que pensar a mesma coisa. Mas como é que todos nós que fomos criados e viemos de culturas e de lares e de educação e temos potenciais diferentes, como é que a gente vai pensar a mesma coisa? Porque eu não vou pensar de acordo com o meu ego, e nem você vai pensar de acordo com o seu ego, e nós vamos pensar de acordo com o que a Bíblia nos orienta no Evangelho para pensarmos. E assim você pensa do jeito que Deus quer que você pense, eu penso do jeito que Deus quer que eu pense, e nós vamos todos ter o mesmo pensamento. Isso é corpo. O corpo pensa. É a parte do corpo que pensa. Nós vamos ter o mesmo amor. O mesmo amor por Deus, o mesmo amor por nós mesmos, o mesmo amor pelos outros. Mesmo amor, não tem mais, é o mesmo. O mesmo amor que eu tenho, o mesmo amor que você tem. Nós vamos ser unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Isso é a cura do egoísmo. O egoísmo é um mal que destrói relacionamentos até quando é o menor possível, que é homem-mulher, marido e mulher, casal. Quando nenhum abre mão daquilo que ele entende que é seu pensamento e seu sentimento, o mal do egoísmo já começa a destruir tudo ali. Por quê? Porque a pessoa pensa no seu pensamento em detrimento do alheio. Ela valoriza o seu sentimento em detrimento do alheio. Ela é egoísta, ela sofre de um mal chamado egoísmo. E o egoísmo é uma doença que poucas pessoas querem ser curadas, a maioria quer acalentar. Ele dá um outro termo, por quê? Porque é o próprio eu, não é fácil você enfrentar você, é fácil enfrentar os outros. Como é que você vai enfrentar você mesmo? Não, geralmente a gente defende a própria pessoa e tudo que pertence a ela. Então, o meu filho é santo, o teu é um capeta. O meu pensamento é santo, o seu é diabólico. O meu ponto de vista é divino, o seu é errado. Por que tudo meu é bom? Porque é meu. Tem a ver com o meu ego, o meu senhor, estou a serviço dele. Então, eu estou defendendo tudo que é meu e tudo que me pertence. É o amor excessivo ao bem próprio. Tudo que me diz respeito. Então, o projeto, se ele é meu, ele é maravilhoso. Se ele é seu, não presta. Se a ideia partiu de mim, eu estou dentro. Se partiu de você, eu estou fora. A pessoa que pensa assim, ela tem esse mal.
que vai destruir tudo que ela tem de bom. Além dele fazer mal para o próximo, ele faz mal para o hospedeiro. Queridos, então quando Paulo diz assim, olha, se há, ele está dizendo, primeiro porque se não for o cristão, ele não vai enfrentar esse mal. Nenhum livro do mundo vai ensinar você a enfrentar seu próprio ego. Pelo contrário, o mundo vai dizer que você tem que se impor mesmo. Você tem que se mostrar mesmo. Você tem mais que se valorizar e se impor e fazer todo mundo ver que você é o bom, que você é o melhor. Que afinal isso vai valorizar a sua vida. A Bíblia vai dizer que isso vai consumir tudo que você tem de bom. Nós estamos pegando aqui o exemplo de Cristo. Se você pegar a sequência do texto, Filipenses 2, 1, 5, você vai ver assim, vocês têm que ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele é Deus, Ele é o Criador, Ele é o Senhor, e Ele aceitou, em obediência ao plano do Pai, se fazer homem. E sendo homem, aceitou ser servo, e sendo servo, aceitou ser fiel e obediente até a morte e morte de cruz. Ele é o modelo. O nosso soberano Salvador, o nosso excelso Criador, o Deus Todo-Poderoso, Ele está dizendo, olha, eu estou aqui para falar para você como é que Deus quer que você seja. Jesus poderia quebrar todos os recordes existentes na Terra. Ele poderia conquistar todo e qualquer tipo de avaliação. Ele poderia ser o homem do ano, o homem do mês, o homem do dia, o homem da hora. Ele poderia fazer mais do que qualquer outro. E ele seria um modelo de exaltação humana. Mas ele assume a posição diante de Deus de ser um exemplo de humildade humana. Preocupado com o próximo. E usando todas as suas virtudes, todos os seus dons em prol do próximo, do outro, do que tem menos, do que precisa mais. Com isso, ele nos ensina uma lição que o mundo nunca vai nos ensinar. O próximo que a gente tanto combate, ele é a nossa oportunidade de valorização, ele é a nossa matéria-prima, ele é a nossa missão. O próximo tão rejeitado, o próximo tão tirado, o próximo tão desvalorizado, era só oportunidades que nós tínhamos de valorização da vida. O rico, quando ele compareceu ao lado do paraíso, que ainda não estava no céu, estava na terra, e ele viu o Lázaro no seio de Abraão, o rico não percebeu que o Lázaro à sua porta mendigando era uma oportunidade para ele. Porque ele era muito rico, ele ganhou muito, ele foi muito abençoado. E o Lázaro, ele não era gente ruim, não era bandido, ele tinha fé em Deus, tanto é que ele estava salvo lá no seio de Abraão. E o rico nunca viu ele. Foi ver ele tarde demais. Mas ele nem conhecia, o homem era um pedinte. Era uma oportunidade, era um próximo, com uma dor. Ele não ia fazer falta para ele, socorrê-lo. Às vezes, queridos, a gente não presta atenção em algumas coisas que acontecem diante dos nossos olhos que são reveladoras. Por exemplo, Paulo está dizendo assim, nós somos todos salvos pela mesma graça. O que isso quer dizer? Que nós éramos condenados ao inferno eterno e essa graça nos alcançou e agora nós somos salvos. Como salvos? Como é que se comporta um salvo? Vamos trazer para a realidade humana para a gente entender melhor. Os sobreviventes de um voo. Imagine que o avião caiu e tinha 1000 pessoas e 900 morreram e 100 sobreviveram. Esses 100 que sobreviveram, vai ter um mais bonito do que o outro, um mais novo do que o outro, um mais talentoso do que o outro. Vocês acham que eles vão ficar tratando um ao outro com desigualdade, sobrevivendo a tragédia da queda da aeronave? Ou eles se unirão e serão todos iguais? Ou você acha que o branco vai falar para o preto, você é preto, o preto vai falar para o amarelo, você é amarelo, e o gordinho vai falar para o magrinho, e o masculino para o feminino? Não, são sobreviventes, foram igualmente abençoados. Enquanto um monte de gente morreu, eles estão vivos.
sobreviventes. Os sobreviventes de um naufrágio. Chegam lá exaustos, agarrados em paus ou nadando na praia, e de repente tem lá um grupo de sobreviventes. Será que nós temos que chegar a esse ponto para reconhecer que a gente é igual, tarde demais? Os mineiros que ficaram presos na mina, quando eles saíram, o depoimento era unânime. Eles falavam assim: olha, eu vou repensar minha vida. Para mim, existe uma nova forma de ver o mundo, de ver os valores. Precisou chegar num ponto de falar: olha, você vai morrer, você é um mortal, você é um igual. Muita gente vai reconhecer que ele é um igual quando ele está numa cirurgia final da vida. Até ali ele pensou que ele era superior. Aí vai chegar um momento que ele vai entender que ele é igual a todo mundo, que o coração dele bate igual a todo mundo e que o que existia eram circunstâncias externas que adoeceram seu ego. Ele sempre foi um igual. Que o remédio que cura ele cura o outro, que não tem cura para o outro, não tem cura para ele, não importa quem ele seja. Se não fosse assim, os ricos e poderosos estariam vivos até hoje, os imperadores, os grandes, que se sentiram deuses. Todos tiveram o mesmo fim. Por isso a Bíblia vai dizer assim, que não seja necessário a pessoa chegar num nível desse da vida para ser curada do seu ego exacerbado. Lembra dos judeus no campo de concentração? Quem já viu filmes? Quem já leu a história? História real. Quando eles pegavam uma toalha e um pedaço de sabão para ir para a câmara de gás, eram todos iguais. Não importa se um era cientista, o outro sapateiro, um do campo, um da ciência. Não, naquela hora, eles eram todos iguais. Tem que chegar nesse momento para entender que somos todos iguais. Agora, eu não estou falando de que nós somos sobreviventes de um voo, ou de um naufrágio, ou de uma guerra, ou de uma perseguição religiosa. Nós somos salvos pela graça da condenação eterna. Nós éramos todos igualmente condenados. Todos igualmente perdidos, sem Deus, sem fé, sem religião, sem promessa, sem esperança. E agora, pela graça, nós somos incluídos no corpo e fomos salvos por essa graça e estamos dentro do reino com uma proposta de vida eterna e não mais de perdição eterna. Do que nós vamos nos gloriar? Em que nós somos melhores que alguém? Onde? Sabe de onde a gente traz isso? Do mundo em que a gente vive, de um mundo adoecido, de um mundo que caminha para a perdição. Por isso o Evangelho nos cura. Porque parece um absurdo Jesus olhar para quem quer segui-lo, deixando tudo, e ele dizendo: olha, se você não negar você não pode me seguir. Nenhum líder vai falar isso para quem quer segui-lo. Mas Jesus não enganava ninguém. Não é que ele estava colocando dificuldade para as pessoas segui-lo. Ele estava dizendo a verdade. Olha, se você não negar você mesmo, você não pode me seguir. Você tem uma batalha mais difícil do que enfrentar o diabo, enfrentar o seu próprio ego. Porque o diabo, você já sabe que ele é mau e você tem que enfrentá-lo no poder que é no nome de Jesus. Agora, o seu ego, você pensa que ele é bom. Você pensa que ele está certo. Você pensa que ele é o máximo, que ele é melhor do que qualquer outro. Que de alguma forma você conseguiu se destacar mais. Não, é só graça. É só bondade. É só acréscimos que nós temos na nossa vida, desde o nosso nascimento até a nossa salvação e, por último, o nosso encontro com Cristo. Aí Paulo pergunta: tem na sua vida misericórdia de Deus? Tem. Tem na sua vida exortação, amor, comunhão com o Espírito, entranhos afetos, misericórdia? Tem. Ele falou: então você não pode pensar de qualquer forma, não. Você é cidadão do reino do céu, você tem que pensar a mesma coisa, você tem que ter o mesmo amor, você tem que ser unido de alma, você precisa ter o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Não pode fazer nada por partidarismo, nem por vanglória, e tem que considerar cada um os outros superiores a si mesmo. Por que considerar os outros superiores? Considerar.
Consideração. Por quê? Porque quando você considera alguém superior, você está a serviço dele. Se você está a serviço dele, você é servo. Se você é servo, você está desenvolvendo virtudes que determinam o galardão. A honraria no céu é de acordo com o serviço prestado. Não tem outro caminho. Jesus falou assim, olha, quem quiser ser o maior, que sirva mais. Quanto mais você servir, maior você será no reino do céu. Ele não disse que no reino dos céus não tem graduações. Ele falou, mas o que determina a recompensa é o serviço. Não é aparência, não é qualquer uma outra coisa. Então Jesus é o modelo. E quando ele diz, então considere os outros superiores, porque como superiores nós estamos a serviço. Ou seja, o próximo é a minha oportunidade, o próximo é a minha chance. Me relacionar com pessoas é a oportunidade que eu tenho de valorizar a minha pessoa. Me relacionar só comigo mesmo é a oportunidade que eu tenho de me depreciar a cada dia, até perder todos os meus valores, consumidos pelo egoísmo, que vai tirando de você o mundo, os outros, os mais próximos, até o ponto da pessoa ficar ensimesmada com ela mesma. Isso é um mal? Claro que é um mal, que rouba tudo aquilo que a gente tem de bom. Por isso nós não podemos fazer como a grande maioria, que são doentes que decidem encobrir sua doença. E ninguém é curado de um mal que não admite ter. Eu quero encerrar dizendo que nós não fomos salvos de tragédias, nós fomos salvos de uma condenação eterna dada por Deus. Foi sentença que quem deu foi Deus. Mas Ele mesmo quebrou a maldição em Cristo Jesus. E nós fomos salvos por essa graça. E agora nós somos sobreviventes. Então, eu sou um ex-condenado à morte eterna. Que honra que eu tenho. Que glória que eu tenho. Puxa o meu passado. Sabe quem é você? Um ex-filho de Adão, maldito por Deus, condenado à morte eterna. O que você está aí nesse caso de amor com o seu ego? Se não fosse a graça. A autoestima é o contrário. A autoestima é a valorização de si mesma. É quando a pessoa começa a fazer coisas que a valorizam, como servir, como ser humilde. Isso são virtudes. Isso valoriza. O ego não. O ego vai roubar tudo que você tem de bom. Embora a pessoa, por um momento, conviva com ele achando que tem uma coisa boa. E, finalmente, queridos, eu quero citar Isaías 45, 22, onde Jesus disse assim, olha, olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, sabe o que ele está dizendo? Para todo homem que nasceu nesse mundo, ele está dizendo, olha para mim, aprende comigo, siga o meu exemplo, e você vai ser salvo. Não importa onde você esteja nessa terra. Siga o modelo. Aonde nós paramos a leitura aqui em Filipenses, vai falar de Jesus sendo Deus e não teve por usurpação. Não veio aqui desfilar para nós, dizer, olha o que eu posso. E também não veio aqui para nos humilhar e dizer, vocês não prestam para nada. Se Deus quisesse nos humilhar, Ele poderia fazê-lo do céu. Ele não precisaria vir aqui. Ele poderia fazer dos ares, com anjos, com poder, e acabar conosco e dizer, vocês não prestam mesmo. Mas Ele não queria nem ser medalhado pelos homens e nem humilhar a humanidade. Ele veio aqui para dar o exemplo, dizendo, olha, no reino dos céus é assim que se vive. Se você quiser viver no reino dos homens, tem outro conceito. Aí cada um, salve-se quem puder. Quem puder mais, chora menos. Agora, no reino dos céus, nós pensamos todos assim. Nós sentimos todos assim. Nós amamos todos assim. No reino do céu, todo mundo é igual. Por que todo mundo é igual? Porque eles negaram o ego deles mesmos. Eles agora estão convivendo com um novo homem que é em Cristo Jesus, e ele tem um novo formato, tem um novo código de conduta,
ter um novo evangelho. Começou de novo. Começou desde criancinha, novo convertido, foi se alimentando, foi crescendo, foi ficando maduro e vai chegando a esse ponto de entender que ele tem que olhar para Jesus. Jesus é o modelo, Jesus viveu assim, Jesus não teve vergonha de ser assim. Jesus não teve vergonha de falar, olha, aqui entre vocês, quem que é o maior? Quem serve ou quem é servido? Resposta de imediato, Senhor, aqui é bom quem é servido. Ele falou, então, eu sou o que serve. Ele falou, o Filho do Homem não veio para ser servido, eu vim para servir. Não teve vergonha disso. Nós temos vergonha. Mas precisamos fazer parte dessa minoria que entende que o seu ego é um desafio a ser enfrentado todos os dias, para que ele não te leve a perder valores, graça, porque nós somos muito agraciados, muito valorizados. Nós somos muito amados, muito desejados por Deus. E nós sabemos que a gente tem que cuidar para o diabo não roubar isso, mas nós temos que cuidar para que esse mal não venha de dentro do nosso próprio ego adoecido. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que Deus nos reuniu para nos curar, para nos abençoar, para nos iluminar. Por isso é que a Bíblia diz que um dia na casa do Senhor é melhor do que 1000 em lugares outros. Porque na presença de Deus, na palavra de Deus, nós somos sarados. Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui e te agradecemos, ó Deus, por esse tempo de reflexão na tua palavra. Nós a recebemos como tua palavra na nossa vida. Nos sentimos, ó Deus, privilegiados, amados, conduzidos, alimentados a cada dia. Quando nós abrimos o nosso coração e colocamos os nossos olhos na tua lei, ela verdadeiramente é comida, é pão para nossa alma. Vivemos, ó Deus, neste mundo tão perdido, tão confuso, de desafios, de egos. E nós precisamos desta cura, desta libertação que vem do Senhor para a nossa vida. Nós queremos, ó Deus, te louvar, te adorar por nossa tão grande salvação e colocarmos os nossos olhos em Jesus, o nosso Salvador, o nosso exemplo, o nosso mestre, o caminho, a verdade, a vida. Que todos os dias da nossa vida nós possamos, ó Deus, estar ouvindo Ele, recebendo dEle a direção do nosso pastor querido, nosso pastor supremo, nosso pastor amado, que nos conduz, ó Deus, a campos verdejantes todos os dias do nosso viver. Eu te peço, ó Deus, por todos, que esta maneira, Senhor, que este modo de viver que o Senhor tem para os teus filhos no teu reino possa ser entendido, aceito, recebido, de bom grado, ó Deus, obedecido, para sermos na tua presença curados, valorizados e aproveitarmos, ó Deus, o tempo das nossas oportunidades, o tempo da nossa visitação. Vivemos num mundo, ó Deus, onde as pessoas se rejeitam, onde as pessoas se distratam, onde elas se ofendem, onde elas se destroem. Mas nós queremos aprender com o teu santo Filho no teu reino a amar, a compreender, a agregar, a aceitar, a curar, a entender, ó Deus, que todos nós fomos igualmente salvos, igualmente amados, igualmente perdoados e temos igualmente as mesmas oportunidades de salvar aqueles que ainda precisam de salvação. Ajuda-nos, ó Deus, a entender o nosso tempo e vermos, ó Deus, nas pessoas que nos rodeiam, oportunidades preciosíssimas para a nossa vida. É assim que nós oramos, ó Deus, é assim que nós cremos, é isso que nós te pedimos, juntamente com a nossa gratidão
por nos ter trazido, nos fortalecido e nos congregados para oferecermos a Ti o nosso culto. Se tem aqui alguém agora, ó Deus, que veio aqui e precisa de um milagre, Tu és o Deus dos milagres. O Senhor pode. O Senhor pode curar o corpo, o Senhor pode curar a alma, o Senhor pode curar o espírito, o Senhor pode libertar o oprimido, o Senhor pode alegrar o triste, o Senhor pode renovar o cansado, o Senhor pode, ó Deus, encher de vida aquele que está desanimando da vida. Ó Pai, em nome de Jesus, nós cremos que na Tua presença tudo isso é real, tudo isso é possível. Por isso eu te peço, inclina-te, ó Deus, a cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Diga comigo, Deus, me ajude, Senhor, a aproveitar cada uma das oportunidades que o Senhor me dá. Eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Tome posse em nome de Jesus. Glória a Deus. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.